Qual é a sua mística? Misticismo significa a inclinação do ser humano para acreditar em forças ou entes sobrenaturais, transcendentais, ou seja, que está além da nossa realidade física, que está além da causalidade tal qual a conhecemos. Então, o místico é aquele que acredita em algo que não pode ser visto, tocado, sentido ou provado. É uma crença de ordem muito íntima e que depende de uma convicção, muito mais do que uma comprovação de fato. E eu percebo que na espiritualidade, vários sistemas de pensamento, como filosofias, linhas espirituais, religiões, criaram uma mística própria, ou seja, uma espécie de estado mental ou condição existencial que só pode ser alcançada caso a pessoa se submeta a determinadas práticas, crenças ou apenas uma convicção do pensamento. Então, para católicos, evangélicos, muçulmanos, existe um paraíso a ser alcançado. E é claro que esse paraíso difere, né, de religião para religião. E ele só pode ser alcançado mediante práticas que, em sua grande maioria, consistem em renunciar a esta vida ou vivê-la de forma como se ela fosse um fardo, porque a recompensa virá no final. Mas para além desses sistemas que a gente conhece muito bem, né, tem outros mais complexos, como o budismo, né, que vai falar do nirvana, o Vedanta, que vai falar de moksha, o Neo-Advaita, que vai falar de iluminação, e por aí vai. Então, as pessoas que aderem a esses sistemas de pensamento, de entendimento do que seja a realidade, elas se põem a fazer práticas ou mudanças no seu modo de se colocar na existência a fim de alcançar esse estado. Um estado transcendental, um estado para além do que comumente é vivenciado no dia a dia. Entretanto, o que eu vejo, honestamente falando, é que eu, que já participei de vários sistemas de pensamento, de entendimento da realidade, e aí eu tô falando das diferentes escolas ocultistas ou linhas de pensamento, teosofia, budismo, espiritismo, gnose, blá blá blá, e que assim, de fato, cada uma delas tem uma mística, cada uma delas tem um estado ideal a ser alcançado, mas de fato, de verdade e honestamente falando, eu nunca conheci nenhuma pessoa dentro desses sistemas que tenha alcançado tal estado. Em outras palavras, eu nunca conheci um evangélico que tenha alcançado a santidade de fato nas suas ações e no pensamento, né? No sentido de uma pureza. Nunca conheci um budista que alcançou o nirvana. Nunca conheci um vedantino que alcançou moksha. Nunca conheci um Neo-Advaita ou qualquer outra pessoa de qualquer outro sistema espiritual que tenha alcançado a iluminação. Em outras palavras, eu nunca conheci ninguém que de fato tenha transcendido esta nossa realidade e chegado a um estado mental de pura paz, pura consciência, pura harmonia, puro amor e blá blá blá. Eu nunca conheci nenhum seguidor do Osho, e nem mesmo o próprio Osho, que tenha feito da vida uma celebração constante. Eu nunca conheci nenhum seguidor de Krishnamurti e nem vi no próprio Krishnamurti
a mente funcionando de maneira liberta e livre dos condicionamentos. Aliás, eu duvido que qualquer mente consiga funcionar sem nenhum tipo de condicionamento, porque até para atravessar o sinal, eu preciso saber que o sinal vermelho é o pare, o sinal verde é o siga, isso já é um condicionamento. Eu nunca conheci nenhum ser humano que conseguiu transmutar totalmente as suas emoções negativas ou pensamentos negativos ou ações negativas de nenhum desses sistemas de pensamento, de nenhum desses mestres. Então, o que fica muito claro para mim é que a espiritualidade, de maneira geral, tende a criar uma mística, tal qual as religiões. Um estado ideal onde se deva chegar. O Aleister Crowley é muito interessante nesse sentido, que a mística dele é que você deve descobrir a sua verdadeira vontade. Oh, como se nós tivéssemos nascido com uma vontade só nossa, mas enfim. Agora, de todos esses sistemas de pensamento que eu estudei, que eu estive, caminhei lá dentro, o Vedanta para mim é o que é mais humilde, porque o Vedanta diz que ele, enquanto uma linha de conhecimento, é só um apontar. Não é a verdade sobre a realidade. É uma espécie de graveto que você usa para mexer os outros gravetos da fogueira. E quando a fogueira acender, ou seja, quando você finalmente despertar e acordar, você pega esse graveto e joga lá no fogo também. Por quê? Porque a verdade final, ela não se trata de uma mística. Ela não se trata de alcançar um estado transcendental. É apenas entender o que é você, e você é a consciência, e entender o que é o mundo, e o mundo é condicionamento. E você, consciência, livre de atributos, está se manifestando como um corpo num mundo cheio de atributos, cheio de referenciais. Porque precisa ser assim, tem que ser assim para funcionar, senão seria um caos. A natureza não é desordenada. E você, consciência, uma vez que se manifeste como um corpo e mente, você vai vivenciar as vicissitudes deste corpo. Corpo que é dual. Uma hora tá alegre, outra hora tá triste. Uma hora dá amor, outra hora dá coice. Existe uma viagem das pessoas na espiritualidade de querer alcançar um estado de transcendentalidade absoluta, que significa neutralidade, que significa não ser mobilizado ou afetado pelas forças existentes no mundo. Entretanto, você, num corpo, se manifestando como um corpo, já é uma força neste mundo. E não tem como não ser afetado pelas outras forças. Você é como uma gota no oceano não querendo ser afetado pelo oceano. Impossível. Então, qual é a sua mística? Se a sua mística for alcançar a iluminação, nirvana, perfeição egóica, ou sei lá o quê, para chegar num estado transcendental, onde você vai se tornar uma espécie de Spock lá do Jornada nas Estrelas, que vai agir sempre racionalmente, sem sentir nada, sinto muito. Você criou uma mística para si próprio ou caiu numa mística de algum sistema de pensamento ou religião. Iluminação é apenas entender quem você é e como esse mundo funciona. Tem mesmo um ditado zen que diz: antes da iluminação, cortar lenha e carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. O que isso significa? Que a vida vai continuar sendo como sempre foi. A única diferença vai ser a forma como você vê e lida com os eventos advindos dessa vida. Mas você não vai estar fora dela, você não vai estar imune a ela. Por quê? Embora sendo consciência, você é consciência se manifestando como um corpo sensível e, portanto, sim, você estará exposto às adversidades e alegrias da existência. Com o diferencial de saber que essa sua identidade nessa vida, nessa existência, ela é transitória.
E a sua essência é eterna, mas a sua essência não tem face, não tem nome, não tem personalidade. É a causa primeira que dá origem a todas as outras coisas. Como diz o James no livro A Essência da Iluminação, consciência é existência e existência é consciência. Ou como diz o budismo, vazio é forma e forma é vazio. Você já é as duas coisas. Entretanto, algumas pessoas criaram uma mística para si, onde estão procurando o vazio, o absoluto, estão procurando se inserir aí, quando na verdade nós somos ambas as coisas, o tudo e o nada. E manifestos como um corpo no mundo dual, não adianta querer fugir da sua própria sombra. Essa é a nossa condição. E eu penso que entender isso é fundamental para que a busca espiritual não se transforme numa tortura espiritual, como eu vejo em muitas pessoas que o tempo todo falam em suicídio. Isso, na verdade, é uma falta de entendimento. Ou seja, essas pessoas, ao invés de estarem procurando o conhecimento real do que elas são e do que a vida é, elas estão procurando um estado místico de experiência, um estado mental, psíquico, de paz profunda e total imunidade do mundo, das emoções negativas, das frustrações, etc, etc. E como esse estado é uma utopia, ele é inalcançável, cedo ou tarde as pessoas percebem que não estão conseguindo isso. E aí vem a depressão, o vazio e a vontade de suicídio. Então, qual é a sua mística? De qual sistema de crenças você saiu e em qual outro sistema de crenças você está? Essa é a pergunta fundamental.